Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa última aula sobre o marxismo cultural e, de forma específica, sobre o pensamento de Gramsci. Temos visto já em várias das aulas, em outras das aulas, um pouquinho como se desenvolveu o pensamento. E hoje devemos simplesmente acabar com a proposta, mostrando a proposta que Gramsci faz eh, para conseguir a revolução. Então, temos que lembrar que tanto a Escola de Frankfurt quanto Gramsci, eles entendem que é necessário fazer todo um trabalho que é do âmbito cultural. Por isso que a gente chama de marxismo cultural, né? Tem sempre pessoas falando que não existe marxismo cultural, eh, sem entender que realmente a proposta desses pensadores, não somente deles, mas eles são os mais conhecidos, é precisamente uma mudança no âmbito cultural. Se vocês voltan para ver os vídeos que temos publicados sobre a Escola de Frankfurt, verão lá que eles falam em todas as artes, de alguma forma, e ciências, né? Como é necessário aplicar a crítica negativa, no caso deles, dialética, eh, a todas as artes. No caso de Gramsci, ele establece uma proposta que é bem particular, e é muito bem pensada. Gramsci é um pensador realmente sério, é um filósofo que faz uma análise muito profunda da sociedade, e ele faz uma proposta que realmente é bem estruturada, para conseguir a implantação do marxismo. Lembremos brevemente que a diferença entre Gramsci e a Escola de Frankfurt, uma das diferenças, talvez a principal, é que a Escola de Frankfurt não está procurando aquilo que o Manifesto Comunista e o comunismo clássico, o marxismo clássico, eh, tem para propor. Quer dizer, a Escola de Frankfurt aplica a crítica sem querer, por isto, chegar ao estádio do comunismo propriamente, né? Para utilizar essa terminologia. A ditadura do proletariado e comunismo. Já Gramsci, ele é fiel ao Partido Comunista. Nós temos visto que ele é o fundador do Partido Comunista Italiano, e ele é fiel realmente ao comunismo como entendido pela Rússia, mas ele muda a estratégia para a implementação do comunismo, do marxismo. Eh, então, essa é a grande diferença entre as duas correntes. Mesmo que eles compartilham, de alguma forma, um pouco a visão do mundo e do que deve ser feito, eh, é bem diferente o motivo final. Gramsci quer estabelecer realmente a ditadura do proletariado e o comunismo. A Escola de Frankfurt simplesmente é uma crítica negativa da realidade. Então, seria isso aí. Bom, vamos então para acabar já com
com a proposta do pensamento de Gramsci. Temos falado que Gramsci estabelece, então, de forma bem clara, podemos dizer, a sua estratégia. O mundo moderno, diz Gramsci, é o mundo da imanência. Isso aqui é muito interessante. Entender que coisa é imanência, entender o princípio da imanência, que é o princípio moderno da filosofia. hum, Então, para quem realmente quer entender o mundo moderno, é necessário entender que existe um princípio virtualmente ateo, e que não é por conta do comunismo, mas é um princípio filosófico eh, que está presente no fundamento de toda a modernidade filosófica. Sobre esse tema interessante, eu já recomendei, mas volto a recomendar o livro eh, Introduzione all'ateismo moderno, de padre Cornelio Fabro. Ele está publicado em italiano, que é o livro original, e tem uma tradução em inglês, para quem não sabe italiano, e acho que também em espanhol. Em português ainda não foi publicado. Então, a imanência, né, o princípio de imanência, que é o princípio ateo, virtualmente ateo. Bom, entre imanência e trascendência, nos diz de uma forma muito clara Gramsci, não há uma mediação possível. ¿M? Então, ele entende que é necessário levar o imanentismo até suas últimas consequências. ¿M? Somente assim se poderá estabelecer a nova ordem, que é essa nova cosmovisão e, finalmente, essa nova sociedade que é a sociedade marxista, a sociedade comunista. ¿M? Eh, a implementação dessa hegemonia implicará dois momentos. Antes de tudo, um momento crítico, nisso compartilha então muito com a Escola de Frankfurt, mesmo que entre eles não tenham uma conexão, pelo menos historicamente falando. E esse momento crítico consiste em corroer e destruir a cosmovisão persistente. Qual é a cosmovisão persistente que o Gramsci conhece? É a cosmovisão eh, católica, da Itália que ele conheceu. É, é isso. É uma luta intelectual que visa a eliminação dos princípios fundamentais que constituem a estrutura mental da sociedade. Então, primeiro devemos destruir, o segundo momento é construtivo e visa a integração da nova cosmovisão de modo que impregne as mentes da sociedade. Conseguida essa finalidade, ter-se-á alcançado a hegemonia, diz Gramsci. Bom, sobre o momento destrutivo, na última aula nós falamos um pouquinho sobre isso. Ele toma a Revolução Francesa como um exemplo, é bem interessante, porque ele fala assim: os superficiais acham que todo o trabalho intelectual que se fez antes da Revolução Francesa foi uma coisa, simplesmente um volteio de charlatães, diz o Gramsci, né? Mas é precisamente um motor aquilo. Todo aquele trabalho intelectual que aconteceu antes da Revolução em si. Eh, Foi uma revolução magnífica de su Gramsci, graças à qual se formou por toda a Europa como que uma consciência unitária, uma internacional espiritual burguesa, sensível em cada uma de suas partes às dores e às desgraças comuns, e que foi a melhor preparação da rebelião sangrenta ocorrida depois na França. Vejam, ele comunista está utilizando o exemplo dos burgueses. A revolução feita pela burguesia, que é a Revolução Francesa,
é para ele um modelo de revolução, de revolução. Então, eh, nós temos que superar, e nisso o Gramsci é muito claro, aquela falsa dialéctica entre eh, liberalismo y comunismo, entre burgués y operario. ¿Por qué? Porque como Gramsci reconoce, y él está certo nisso, eh, a Revolução Comunista é filha natural da Revolução Francesa, quer dizer, burguesa. Então, eh, você não pode combater ou achar que está combatendo o comunismo, o marxismo, se você está apoiando o liberalismo, se você é liberal. Infelizmente, o pensamento liberal está presente nas mentes e nos corações de muitos católicos que acham eh, que seria a solução ao problema comunista. Hum. Não é de jeito nenhum, é parte e a origem da causa. Bom, Gramsci diz que na Itália, como aconteceu com esses princípios, deve acontecer também agora, esse trabalho intelectual. Cada nova comédia de Voltaire, diz o Gramsci, cada novo panfleto era como uma faísca que passava pelos fios já estendido entre Estado e Estado, entre região e região, e que encontrava os mesmos consensos e as mesmas oposições de todas as partes e simultaneamente. De modo que cuando las bayonetas del ejército de Napoleón llegaron a los lugares conquistados, encontraron el camino ya aplanado por un ejército invisible de libros, de opúsculos, de panfletos, derramados a partir de París desde la primera mitad del século XVIII y que habían preparado a los hombres y las instituciones para la revolución. Por tanto, se ve, ese ejército invisible de libros, de panfletos, de opúsculos es importantísimo e será parte da estratégia do Gramsci, eh, quando ele fala dos intelectuais e da necessidade de conquistar os intelectuais, e que os intelectuais são o motor, então, dessa revolução cultural, ele está certo nesse ponto. É o jeito certo de envenenar, como fez a Revolução Francesa, as mentes e conseguir então o propósito final, que é a revolução total. Mais tarde, nos diz o Gramsci, uma vez que os fatos na França consolidaram de novo a consciência, bastaba un movimiento popular en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y até nas aldeias mais pequenas. Tudo isso parece natural, espontâneo, ingenuos, mas na realidade será incompreensível se não se conhecem os fatores de cultura que contribuíram para criar aqueles estados de ânimo dispostos a explodir por uma causa que se considerava comum. Então, aí nos comentários nós vemos algumas pessoas que falam, mas o Gramsci não fala de marxismo cultural é um negócio inventado, aí eles falam de direita, né? Eh, o fato é assim, o Gramsci, como aqui, por exemplo, ele fala sim da necessidade eh, de criar uma nova cultura e de fazer a revolução a partir da cultura. Então, como você chama isso? Marxismo cultural. É muito simples. Se você é incapaz de entender um conceito simples, né? O fato que ele está falando o tempo todo que é necessário partir da cultura, utilizar a cultura como veículo para a revolução, e você critica uma pessoa que fala que ele faz uma proposta de marxismo cultural, então, burrice é o mínimo que nós vemos, mas infelizmente, entre as pessoas de esquerda, encontramos essa espécie de burrice, que na verdade é uma negação da realidade, eles não têm intenção de conhecer a realidade, né? Bom, continuamos então. Eh, o que Gramsci nos diz, então, é uma limitação da estratégia empregada pela Revolução Francesa. E vejam o que ele afirma.
eh, un marxismo que é filho legítimo dessa revolução. Ele entende perfeitamente o que muitos de direita não entendem, que precisamente o fruto do liberalismo necessariamente é o comunismo. É assim, não tem a evolução natural do liberalismo é originar o comunismo. Eh, Terá que fazer esse trabalho volteriano do panfleto, da comédia, do escárnio, do antigo Estado. Nem sempre será fácil, mas terá que ser feito. Será preciso desintegrar lentamente o bloco histórico, o bloco ideológico dominante. Será preciso meterse, buscar qualquer fresta, por pequeno que seja, para ir rachando, tratar de que os mecanismos da sociedade civil em vigor comecem a falhar. Então, infiltrarse, utilizar qualquer meio que seja possível. Lembremos que ele fala muito do príncipe de Maquiavelo, fala que o partido é o novo príncipe, e o partido então pode fazer as alianças necessárias, se apresentar agora como cristão, agora como católico, agora como defensor da democracia, mas sempre é o mesmo partido eh, que não tem um princípio. É isso que a gente deve entender. O comunismo e o marxismo, ele não tem princípios como nós temos, no sentido de que a gente vê os princípios, aceita os princípios e fala, bom, a gente pode obrar errado contra os princípios. Para eles, aquilo que é bom e aquilo que é ruim não tem que ver com a coisa em si mesma, ou com a vontade de Deus, ou com a ordem natural, mas tem que ver se ele é útil ou não para a revolução. Então, se é útil, é bom. Se não é útil, então não é bom. O critério, então, é extremamente utilitarista. eh, para Maquiavel, como para Gramsci e todos os marxistas, a revolução justifica qualquer tipo de meio, mesmo que seja, às vezes, o assassinato, como aconteceu com muitos que foram assassinados por causa de se opor à Revolução Marxista. Ontem temos lembrado a morte do professor Jordão Bruno Genta, na Argentina, que foi assassinado de 11 tiros, saindo da Santa Missa depois de ter recebido a comunhão. Como é que o marxismo revolucionário argentino vai e mata um homem já idoso, um simples professor? Por quê? Porque entendia perfeitamente eh, que essa formação nos jovens, aquilo que estava fazendo o professor, era um impedimento presente e, sobretudo, futuro para a Revolução da Argentina. Por isso mataram. Então, matar nesse momento é uma coisa útil e boa, então eles matam. Não tem esses princípios morais como a gente tem. Então, a gente não deve se confundir e achar, olha, por exemplo, você vê que hoje nós temos um genocídio acontecendo em Gaza. Eh, Esse genocídio perpetuado por um Estado contra a população de Gaza, você vê um mundo de direita apoiando esse genocídio. Por exemplo, você vê o Milei, o meu presidente lá na Argentina, apoiando esse genocídio e a direita em geral e os evangélicos em geral. Os evangélicos, inclusive, porque são incapazes de fazer uma distinção simples entre o Estado de Israel atual e o Israel de Deus da Sagrada Escritura, como eles identificam como que é a mesma coisa, né? Não fazem ideia, não fazem ideia que são coisas totalmente opostas, né? Eh, Más que ter o mesmo nome, né? É isso, né? Pelo menos na parte de Israel, não? Porque eh, não é nem reino de Israel, né? É o Estado de Israel. Bom, então,
os evangélicos apoyando essa masacre, eh, apoiando Israel, a gente vê bandeiras, né? Enfim. Eh, e temos a esquerda que apoia, aparentemente, o povo de Gaza. Então, se você é um pouquinho sonso, no sentido que você vai achar que a esquerda é muito boa, né? Porque está apoiando, você tem coração, você sabe que é uma massacre que estão fazendo lá, e então você se aproxima então a, a esquerda, né? Porque eles têm uma causa que é justa nesse caso. Só que os mesmos que estão defendendo o povo de Gaza, hum, são os mesmos que estão assassinando crianças e fazendo proposta de assassinar crianças com a aprovação do aborto. Então, eh, eh, se vê como que a conta não fecha, né? Eh, os católicos, que não somos de direita nem somos de esquerda, não podemos ser de direita nem podemos ser de esquerda, porque a direita hoje é mais representada pelo liberalismo, e bom, e a esquerda, né, falar, né, esquerda, a gente não é de direita, não é de esquerda, não pode ser. Liberal, eu sou católico liberal, eu sou católico do Partido Liberal, né? Não existe isso, isso não existe. Eh, então, os católicos nós defendemos o valor da vida. Y por conta disso que a gente condena tanto a masacre que está sendo feita contra o povo palestino, quanto o genocídio e as massacres que são feitas pelo aborto. Hum? Porque para a gente não é uma questão de ideologia, é o valor que tem uma vida humana. Hum? Então, os nossos princípios são diferentes, a nossa visão é diferente. Eh, bom, então ele entende perfeitamente como realmente é necessário então esse trabalho eh, de infiltração dentro eh, do bloco, como ele chama, histórico dominante, né? E é bem interessante porque o que fizeram os comunistas, tem comunista, inclusive aqui, que às vezes aparecem e fazem comentários, eh, que falam que, bom, que Gramsci seria mais uma teoria da conspiração, ou sei lá que, não? Evidentemente são ignorantes ou têm má fé, mas de qualquer forma, vamos a achar que são ignorantes e não que têm má fé. Eh, é de fato uma coisa que aqui no Brasil Gramsci tem tido uma influência enorme, enorme, na sociedade brasileira, na sociedade brasileira. Por conta também de como foi tomado, né? A gente vai ver nas faculdades, principalmente na parte da educação, principalmente. Não unicamente, mas principalmente, Gramsci fala de forma muito contundente sobre a necessidade de pegar os intelectuais e as faculdades, as universidades, o sistema de educação e eh, a opinião pública, que são os meios de comunicação. Então a gente vê aqui no Brasil, realmente, basta você ver alguns comentários ou, ou simplesmente a inclinação de certos periodistas, né, jornalistas, que você vê que são totalmente de esquerda. Tem inclusive canais que são totalmente de esquerda. A UOL, por exemplo, você entra, qualquer coisa que você leia é sempre de esquerda, então é ideológico, né? Mas eles não falam que são comunistas. E eles talvez nem sabem que são comunistas. Entendeu? Esses periodistas, esses jornalistas talvez não são militantes afiliados ao Partido Comunista. Mas eles pensam como comunistas.
Esse é o ponto. Então, a estratégia de Gramsci é conseguir que você, que seu filho, que seu neto, seja um comunista, quer dizer, pense como comunista, como revolucionário, e não interessa se ele sabe ou não sabe que ele pensa desse jeito. hum? Não interessa, isso não é importante que ele seja um afiliado do Partido Comunista. Não é importante. O importante é conseguir que criar um senso comum novo, em palavras de Gramsci, para que as pessoas pensem e questionem por que pensam dessa forma, por que agem dessa forma, e está acontecendo. Hum, eh, a gente vê com as ideologias, né, acontecendo isso, hoje no Brasil. Tem pessoas que mudam, por exemplo, de gênero ou do que for, eh, e tem ideias que são realmente ideias da esquerda, não necessariamente diretamente de Gramsci, mas muitas da escola de Frankfurt, como a gente viu, e essas pessoas nem sabem, né? Nunca escutaram falar em um Marcuse, em um Gramsci, eh, mas os pensamentos, as ideias são essas. Então, veja, isso é a estratégia gramsciana. Conseguir comunistas em pensamento, mesmo que eles não se identifiquem com o comunismo. hum, eh, Revolucionários, né? Bom, e principalmente então é através do área intelectual, imitando o que foi feito na Revolução Francesa, vai dizer o Gramsci. A Revolução Francesa deu certo, a gente tem que fazer da mesma forma. Então, começar pela parte intelectual. Bem, no Ocidente, a classe dirigente é hegemônica, observa Gramsci, graças a essa ligação estreita e interdependente entre sociedade política e sociedade civil. Então, no Ocidente, ele está falando sobretudo da Itália, nós vemos que existe sim uma união profunda entre a sociedade política e a sociedade civil. Por exemplo, no meu país, na Argentina, até uns anos atrás, vamos falar aí antes do ano 60, existia no exército a convicção de que o exército era a reserva moral do pai, da nação. Então, a reserva moral, o que queria dizer? Que eram católicos. Então, qualquer geral do exército, geralmente, era católico, não? Só que bom, a gente já tinha infiltração liberal, maçônica, enfim. Eh, mas hoje não é mais assim. Por que não é mais assim? Bom, porque o exército, mesmo sem saber, compartilha as ideias revolucionárias. hum. E estou falando da Argentina. Eu nem quero falar aqui do Brasil. Tá? Vocês têm visto, a gente tem sentido na pele o que aconteceu aqui no Brasil. Então, e é interessante, simplesmente assim, falar que a mesma coisa foi feita na Revolução Francesa. O círculo de intelectuais passou para o círculo dos milicos, digamos assim, né? Dos policiais e dos gerais do exército, que eles mesmos se tornaram revolucionários. Então, é a repetição daquilo, basicamente. Então, é a forma de dividir a classe política da sociedade civil, né? Eh, e de pegar as duas, mas pegando primeiro a sociedade civil. A gente tem que pegar primeiro a sociedade civil. Bom, como fazer, né, para conseguir separar a sociedade civil da sociedade dominante, da burguesia dominante?
Bom, o primeiro, principal, vai dizer o Gramsci, é preciso tratar de despojá-la de seu prestígio espiritual. Então, as Forças Armadas, a Igreja, principalmente, a Igreja Católica, que é o principal oponente do marxismo, ele mesmo reconhece Marx, o reconhece também, a Igreja Romana, né, como eles chamam, que é a Igreja Católica, é a oponente. Tá? É a única, na verdade. As outras coisas não. Talvez em uma parte, em alguma coisa, mas propriamente falando, só a Santa Igreja Católica é aquela que, com a sua doutrina sobre o homem, sobre a graça, sobre a sociedade, família, sociedade, como deve ser constituída, e sobre a política, no sentido de a moral, e a ética, eh, que nascem do cristianismo, é a que realmente impede a revolução. Então, não é acaso que quando a igreja é mais fraca, como nós temos visto, infelizmente, nos últimos anos atrás, ou mais próxima do pensamento mundano, imanentista, que é o marxismo, floresce o marxismo em suas diversas formas. E quando a igreja tem a graça de ter um papa como São João Paulo II, um papa faz com que o comunismo colapse, como colapsou na União Soviética. Então, isso não é acaso, tá? Isso não é acaso. E também não é acaso que no ano de 1917, quando o comunismo soviético fez a revolução, lá os bolcheviques na Rússia, assassinando, assim, massacrando a família do Zar, o Zar, os filhos pequenos, todo mundo mataram, né? Lenin, o grande Lenin, né? O assassino. É, é interessante que no mesmo ano, Nossa Senhora em Fátima já alerta sobre o comunismo e diz também a três pequenos pastores, né? Criancinhas, que o coração dela irá triunfar. Então, realmente, assim, se a gente for opor as cosmovisões, só a Igreja Católica é o oponente real, verdadeiro, né, do marxismo. As outras, enquanto que se aproximam mais ou menos da Igreja Católica, se opõem também, mas não em tudo, não como a Igreja. Então, muito bem. Então é preciso, nos diz o Gramsci, despojá-la de seu prestígio espiritual, desmitificando os elementos de sua cosmovisão mediante uma crítica contínua e corrosiva. Então, não é acaso essa crítica contra tudo aquilo que é católico, contra tudo aquilo que bom, né? O que é herança da igreja, ou contra os nossos pastores, contra os padres, contra os bispos, né? Eh, Tudo aquilo, aquela campanha imensa que a gente tem visto de desprestígio mundial da igreja, e que a gente sente na pele, eh, isso não é acaso. Hum? Por quê? Porque estão separando cada vez mais a influência da igreja do povo. E a gente vai vendo que eles vão conseguindo aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, gente, eu fico com tanta dor. Eu sou argentino, mas a minha família é brasileira toda, né? Então eu me considero brasileiro. Eh, e eu vejo como o país mais católico do mundo está se tornando o país mais protestante do mundo. E os bispos, às vezes, parecem não ver isso, né? Ou alguns padres, alguns bispos, né? Eh, Como vai se perdendo a fé, e tudo isso ajuda, com certeza, a essa visão imanentista que é a proposta do Gramsci. Por quê?
voltamos ao princípio. Não é o protestantismo o inimigo, os protestantes eles não conseguem discernir as coisas. Não conseguem. Tem pessoas muito boas, não estou falando contra as pessoas, né? Mas é um fato. A gente viu nesse exemplo que eu di entre Israel e o Estado de Israel, eles apoiam o Estado de Israel que está massacrando pessoas inocentes porque simplesmente eles acham que é o Israel de Deus, né? Ah, o Israel que tem direito lá, não fazem ideia da vida, não conseguem distinguir uma coisa tão básica como isso, né? Eh, então, eles não são realmente uma solução ao problema. Na verdade, são parte, mas isso será eh, motivo de outra aula, né? eh, debes destruir suas crenças e suas instituições e deve corromper sua moralidade. Então, é necessário criar um programa de corrupção da moralidade. Que moralidade? A moralidade católica. Então, seja no matrimônio, por exemplo, a gente viu como todos aqueles padres tercermundistas, eh, todos influenciados con esa porquería de doctrina, ¿né? Con más o menos marxistas, se no explícita virtualmente marxistas, que fizeram oposição ao Santo Padre São Paulo VI, quando Paulo VI publicou a Humane Vitae, pela qual, de uma forma corajosa, de uma forma milagrosa, ele defendia contra todo o mundo, literalmente, o mundo todo, que a pílula para evitar os filhos, anticonceptiva, é pecado. Pronto, é pecado. E no Manivita ele lo defende, defende a moral, defende, enfim, a família, e, portanto, está defendendo virtualmente a sociedade e a ordem existente. eh, Nos vemos como toda aquella avalancha de padres progresistas, de padres marxistas, tercermundistas, fueron contra el Santo Padre, eh, porque no podía ser. Entendeu? Que a igreja fosse uma coisa tão severa, tão do passado, da antiguidade, né? Mas, bom, é precisamente isso, é corromper a moralidade. Eles defendem, até hoje tem, infelizmente, padres eh, que ficam aconselhando as pessoas eh, para, por exemplo, você não pode, não é conveniente para você ter um filho hoje, porque você está com alguma dificuldade, um problema, vai lá, anticonceptivo, anticoncepcionais, não tem problema. Hum? Isso é pecado e corrupção da moralidade. Então, aquele que deveria ser agente eh, eh, para construir, acaba destruindo e corrompendo a moralidade católica. Então, isso não é por acaso, né? Não é acaso que existe, como foi comprovado, tem vários livros escritos a respeito, uma infiltração dentro dos seminários, né, para corromper a doutrina e a moralidade. Isso é um fato, tá? Eh, então, nós temos que pensar isso. E, claro, a gente não deve cair, eh, só fechando essa parte aqui, no erro oposto, que é o erro, por exemplo, que nós vemos, infelizmente, no Centro Dom Bosco hoje, que eles se dedicam a criticar a igreja, eh, amparados em uma interpretação deles, que é anterior ao Vaticano II, mas quem é que interpreta se é correto ou incorreto, se tem continuidade ou não tem continuidade? Já não é mais a igreja, são eles, né? São os gênios, né? Então, eh, na verdade, o que faz Lutero com relação à palavra de Deus escrita, é ele que interpreta que coisa é palavra de Deus e que coisa não é palavra de Deus,
e por isso que acaba tirando os livros da Sagrada Escritura. Bom, eles fazem o mesmo, só que com a palavra de Deus oral, que é a tradição. Então, são eles que falam que coisa é palavra de Deus, que coisa é tradição, que coisa não é tradição, y acaban tirando libros, tirando doctrina, tirando magistério, né? Porque finalmente a igreja, eles sabem mais do que a igreja, né? Então, é uma pena, mas eles também, querendo ou não querendo, formam parte do grupo que está dentro de o problema. Bom. Eh, qual é então a estratégia? É a destruição. É isso. É importante essa destruição por meio de dos intelectuais. Gramsci vai falar e fala muito eh, que uma grande batalha, vai falar ele, foi ganha quando se consegue a defeição de um intelectual. Quer dizer, quando un padre, por ejemplo, comienza a enseñar una doctrina que no es católica, que es marxista o que es revolucionaria o que es imanentista. ¿M? O con un profesor en una facultad que debería ensinar, eh, por ejemplo, segundo a cosmovisión católica, vamos a falar na época de Gramsci, comienza a falar eh, una visión imanentista. Entonces, todo eso, Gramsci consideró una grande victoria, una defensa de un intelectual, ¿no? Cuando se conquista un teólogo traidor, un militar traidor, un profesor traidor, ¿traidor de qué cosa? De la propia cosmovisión. ¿M? Eh, por isso que ele fala assim, vejam como ele fala, é impressionante. Suscitar a traição de alguns intelectuais à cosmovisão tradicional, com o consequente aproximamento à nova hegemonia que aparece no horizonte. Não será necessário que estes convertidos se declaren marxistas. O importante é que já não são inimigos, são potáveis para a nova cosmovisão. Daí a importância de conquistar os intelectuais tradicionais, que aparentemente colocados acima da política, influyen decididamente na propagação das ideias, ya que cada intelectual, professor, jornalista ou sacerdote, arrasta consigo um número considerável de prosélitos. O bloco começa a rachar quando um certo número de intelectuais trai os representantes da hegemonia reinante. No caso dele, católica, né? Eh, conseguir que os que se oponham ou tentem opor-se à nova ordem, essa é parte da técnica, vejam só, os que denunciam sua estratégia sejam reduzidos ao silêncio. Isso é facilmente conseguido através dos órgãos da difusão cultural. Denegrir e ridicularizar os que lutam contra a nova cosmovisão, como se fossem pessoas reacionárias, cavernícolas, etc., que não estão à altura dos tempos modernos. Por tanto, por exemplo, essas pessoas que passam aqui ou que mandam mensagem falando que o Gramsci não é importante, que tudo aquilo é simplesmente eh, uma idealização ou que, bom, enfim, que não é importante dentro da esquerda. eh, que é uma coisa, sabe, teoria da conspiração. Bom, tudo isso é precisamente denegrir, ridiculizar, né, os que lutam contra a nova cosmovisão. A gente não deve ser bobo, né, nisso. Faz parte da estratégia, não? Eh, muito bem. Qual é o momento construtivo? O momento construtivo para Gramsci acontece eh, cuando se pasa a un confesionalismo ateo. Quer dizer, no momento da destruição, Gramsci fala assim, não podemos deixar espaço vazio. Por quê? Porque esse vazio pode atrair um ditador, né? Novamente as forças antigas. Então a gente precisa ir já
colocando as novas ideias, semeando, na medida que você vai destruindo, vai semeando. En cuanto por toda parte se critica o confesionalismo, os comunismos preparan un confucionalismo ateu, primeiro levando ao status de coisa sagrada o advento de uma democracia da qual eles seriam os inspiradores populares. Então, a primeira coisa é isso, é se apresentar como os reis da democracia, quer dizer, os defensores, qualquer parecido com a realidade com, que nós temos no Brasil. Eh, então, eles se apresentam dessa forma. Em suma, uma reedição do velho Vox Populi, Vox Dei, diz Gramsci, com uma fé deixada na ambiguidade para atrair aos que, por diversas razões, professam já uma fé ambígua. Então, é necessário manter alguns elementos e uma máscara para atrair aqui aos ambíguos, aos que não têm clara consciência. Eh, Gramsci, então, recorda aqui o velho método da Igreja Católica, um método que ele admira, que é a capacidade da Igreja de repetir durante 2000 anos a mesma doutrina. Então ele fala assim, claro, se você repete a mesma doutrina durante 2000 anos, claro que você forma hegemonia, claro que você forma senso comum. A gente tem que fazer a mesma coisa que faz a Igreja Católica. Mm. Repetir, 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 falar sempre a mesma coisa, de uma forma ou de outra. Eh, então, ele analisa a igreja, utiliza um método da igreja, eh, pelo menos social, né? Ele não tem fé, então ele não acredita na igreja como instituição sobrenatural. Eh, mas é isso, nunca se cansar de recorrer aos mesmos argumentos. Eh, a repetição é o meio mais didático para influir sobre a mentalidade popular. Então, essa repetição nas faculdades, nas, nos meios de comunicação, né? Vai criando uma forma de pensar que ele chama de senso comum. E é interessante porque nós vemos os jovens como já pensam dessa forma. Já pensam assim, né? Você tem muitos jovens que pensam de uma forma aberta, em sentido comunista, marxista, eh, que é totalmente contrário como pensam os pais. E como que eles conseguiram isso? Através da repetição, na escola, na faculdade, nos meios de comunicação. É isso. Muito bem. Gramsci, ele fala explicitamente que o inimigo é o cristianismo, e é interessante o que fala del Noce, que é o filósofo talvez que melhor tenha entendido Gramsci. Eh, Ele diz assim: é o pensador mais rigorosamente antirreligioso, pelo menos como crítico da religião de Deus transcendente e criador. Por quê? Porque ele entende que se nós pudéssemos dar um nome para o Gramsci, seria aquele de o pensador da imanência. Então, realmente, ele é o fruto acabado do princípio de imanência. Hum, eh, Sua preocupação como filósofo é alcançar um imanentismo tão rigoroso que não deixe mais espaço para a mínima tentação de renascimento religioso. Então é o que ele quer. E o inimigo é a Igreja Católica, né? Então será necessário ridiculizar a Igreja, em criar, né, uma nova cosmovisão que seja uma cosmovisão oposta àquela que a igreja tem estabelecido na sociedade. Bom, como fazer isso? Bom, fazendo uma caricatura, apresentando alguns elementos da igreja, só que transformándolos. E nisso, a teologia da libertação tem dado um grande serviço à revolução. No sentido que eh, pensamento da teologia da libertação, né? Tem servido muito. Por quê? Porque tem, se você vê, por exemplo, se você tem um arcebispo, como aconteceu aqui no Brasil, em Aparecida, que
é uma coisa ridícula, porque chega a ser ridículo, né? Que pede aos pobres para se pôr em pé e depois faz um aplauso para os pobres. Entende? É uma coisa absurda. É, é absurdo, mas de que coisa fala isso, né? É, graças a Deus, algo que ele está indo embora, né? Mas eh, isso fala de imanentismo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya no interesa. A pobreza se entiende simplesmente como uma pobreza material e a salvação é como a salvação dessa pobreza material. Já não é salvação da alma, graça. Não é isso, né? Eh, então, os pobres, mesmo que sejam pobres que são moralmente ruins, como alguns pobres são, não? Eu conheço muitas pessoas pobres que são santas e conheço muitas pessoas pobres que são ruins, no sentido moralmente falando. Então, ser pobre não é um sacramento que te faz bom automaticamente. Eu sou pobre, não tenho dinheiro, né? Porque se fosse assim, eu já teria que ser canonizado, né? Então, não é isso. A pobreza per se não te faz bom, entende? O fato de você ser um indigente material, né? Eh, não é isso que te faz bom ou santo. Mas a teoria da libertação entende dessa forma. Se você é pobre, então o evangelho é precisamente sobre essa pobreza, que é uma pobreza material, uma pobreza assim, quase um sacramento, né? A pobreza. Então, eh, na verdade, eles trasladam, né? Eh, a classe operária, né, para que seriam os pobres. Mas é isso, então eles acabam dando um serviço muito bom para os revolucionários e para a filosofia da praxis, como a chama Gramsci, né? Eh, Aqui no Brasil, infelizmente, temos muitos padres que participam dessa visão marxista. O famoso Frei Bento aqui, para alguns, é um, um padre da igreja e uma pessoa que defende explicitamente o marxismo, né, como parte estruturante da teologia. É uma pessoa que deveria estar condenada pela doutrina. Então, eh, a opção pelos pobres que a igreja faz, eu acho assim que o Santo Padre Leão XIV tem, na última encíclica de Lexite, ele tem falado sobre a pobreza muito, que não leu, tem que ler, mas ele não identifica unicamente a pobreza como a falta de bens. Com certeza isso é pobreza, mas junto com essa pobreza tem a pobreza espiritual. A máxima pobreza, qual é? Você não ter a graça de Deus. E depois, tudo o que deriva disso, que é a ignorância e tantas outras coisas que são formas de pobreza, que, portanto, a igreja sempre tentou de auxiliar. Eh, mas, bom, o Papa tem falado sobre isso, né, na encíclica. Eh, então é isso, né? O Gramsci, com certeza, é um grande pensador, marxista. Eh, Nós temos os relatos da conversão dele, esperamos que sejam realmente assim, que ele tenha se salvado, né? Eh, Esperamos em Deus que seja assim mesmo. Mas o seu pensamento, realmente um pensamento muito profundo e muito certo no análise sociológico que ele faz. Então, eh, a gente tem que, então, em algumas coisas, nesse análise, entender o que falava o professor Olavo de Carvalho. É isso, você tem que influenciar a educação, você tem que influenciar os jornais, você tem que influenciar essa parte que é o âmbito da cultura. Eh, Porque senão, ter o presidente que seja de direita faz diferença nenhuma, né? A gente viu isso. ¿No? Muito bem, pessoal.
vamos deixar aqui então, e na próxima aula, na terça que vem, iremos falar sobre a cidade católica, que coisa é esse conceito de cidade católica e como deve ser construído a cidade católica, né? Então, é precisamente a cidade católica que é o que se opõe a essa porqueria que a gente estudou aqui, de marxismo. Então, a edificação, a procura da cidade católica. Cidade católica é o nome que São Pio X deu, para essa doutrina. Então, a gente irá apresentar em várias aulas um pouquinho sobre que coisa é a cidade católica, como nasce, como se desenvolveu historicamente, e como deve ser parte das nossas aspirações, né, como católicos, eh, lutar por isso.